Parabéns, parabéns mesmo, viu? Parabéns Mas, mesmo. pastor, vou dizer que foi um desafio mesmo, mas foi muito prazeroso. Por isso eu falo para quem vai se aventurar da aula no que vem com a gente, que é uma experiência muito enriquecedora. A gente sua, É, fica sem dormir um pouquinho, né? Fica nervosa, briga com o marido, mas valeu a pena. Faz parte, querida, Faz faz parte. parte, não, e valeu a pena. Olha, foi um aprendizado e tanto, e foi muito prazeroso, para mim foi. E eu que agradeço a oportunidade e a sua confiança. é sempre corrido, a gente só pega, assim, vai pegando as curvas com o pneu cantando, né? Porque tem que fazer as coisas acontecerem dentro do tempo, o tempo não, né, perdoa ninguém. Mas assim, o Júlio e a Débora são pessoas bastante ocupadas e pessoas muito compromissadas. E se eles conseguem, no sentido de, né, o compromisso, é possível, né? É possível qualquer um aqui esforçando, se esforçando, lendo, entendendo, perguntando, também poder fazer o mesmo. Porque essa é a ideia, gente. No fim, no fundo, a intenção desse curso é preparar professores, pessoas que queiram, né, estudar para serem professores e repassarem para outras pessoas. Então, que bom. E é um trabalho que a gente pretende que seja assim de médio e longo prazo. Não a gente está num tema, né, que é a hermenêutica, mas muitas coisas a serem estudadas, muitas coisas legais, interessantes, de muitas áreas. Então, a gente quer que isso seja algo contínuo na nossa igreja. E eu também quero aqui dar os parabéns para todos vocês, né, que chegaram até aqui. Parabéns porque, né, todos aqui assumiram esse compromisso no início e atravessaram, né? Todo mundo sabe aí, cada um sabe o mar que atravessou, nadando, cada um sabe como foi difícil, mas assumiu e chegou, né? Parabéns aí, Carol, né? A Carol tá mandando uns emojis aí, né? E ela que tem, né, os seus três filhos, o marido, a missão, e também tem acompanhado, e cada irmão, Janice também, né? Irmã de outra igreja, Ana Guimarães, e todos aqui, né? Jane, que está chegando na igreja também, pegou o negócio firme, chegou até o final, né? Aqui, Roberto, Gustavo, tem outros irmãos, né? Zoé, claro, né? Rosenda, a Dulce não está aqui, mas também ela já avisou que não poderia, né? Em razão de toda a situação, está cuidando do Leon, e Gustavão, né? Parabéns a todos vocês, Lilian, Rafael, tem o Claudecir. Eu vou cometer alguma injustiça, que alguém não vai ser mencionado aqui, mas todos os irmãos, né, que têm participado e, né, isso tem sido muito enriquecedor. Bom, vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa última aula. Ah, já vou dar também uma boa notícia para vocês, quer dizer, uma média notícia, não é uma boa. Não há lição no modo tradicional, tá? Não vai ter assim, olha, perguntas sobre a aula propriamente. Aliás, né, vocês vão até entender por que a aula hoje ela tem um aspecto muito teórico, mas claro, vai ser também possível aplicar. Mas o que eu queria pedir para vocês, e aí eu vou mandar, vou preparar, eu confesso que não terminei, vou terminar e mando em seguida, ou no máximo até amanhã, que é uma avaliação dessa etapa, para que vocês nos deem a impressão de vocês sobre o que foi apresentado. Isso é importante para a gente melhorar, né? A questão é o tempo, é a apresentação, é o PowerPoint, são os professores, vocês podem enviar essa avaliação. E essa avaliação, ela é anônima, tá? Você não vai precisar escrever o seu nome, a não ser que você faça questão, né? Mas você não precisa, você manda lá a sua avaliação, a gente não vai ficar sabendo, quando o Google ele não dá essa informação quando a gente não pede, né, acerca do e-mail, por exemplo. Então você pode mandar dizendo o que você achou, né, onde a gente pode melhorar. Eu acho que esse é o caminho, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma oração. Então vou pedir aí para a irmã Zoé nos dirigir a Deus uma palavra de oração. Bendito Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. E queremos dizer, Senhor, que até aqui o Senhor nos ajudou em tudo. E o Senhor tem dado muito mais que nós podíamos pensar e imaginar. Te louvamos, Senhor. Te agradeço por todos os professores, por essa oportunidade que a igreja tem nos dado, por todo o ensinamento, Senhor.
E ajuda-nos, Senhor, a andar em excelência e andar contigo, Senhor. Ensina-nos, Senhor, como nós podemos melhorar, como podemos te servir da maneira como tu mereces ser servido, Senhor. Muito obrigada, Senhor. E agora, Senhor, toma o pastor, ajuda o Senhor, provavelmente está cansado, mas ajuda o Senhor que ele possa transmitir a tua palavra para todos nós. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. E nesta nossa última aula, nós vamos falar acerca do uso teológico da Bíblia. Uso teológico da Bíblia. E vocês vão entender que algumas coisas que nós vamos falar aqui já foram até ditas anteriormente, mas é importante que a gente frise esses pontos e esse capítulo, propriamente, é um capítulo que eu achei delicioso de ler, né, de refletir, pensar junto com o autor. O autor, conhecido, mesmo que também a Débora trouxe aí na semana passada, o Júlio na outra retrasada, que serviu de base para essas últimas aulas, que é a Introdução à Hermenêutica Bíblica do Walter Kaiser Jr. e Moisés Silva. Como ouvir a palavra de Deus, apesar dos ruídos de nossa época. Então, o título é bastante sugestivo. E nós vamos tomar aqui da parte 3, ele tem, acho que, 4 partes, capítulo 11, juntando as peças, o uso teológico da Bíblia. Foi falado do uso devocional, do uso cultural, e agora o uso teológico da Bíblia. Então, nós vamos refletir aqui sobre alguns pontos importantes, né? Primeiro, entendendo aí o que é o uso teológico. Então, a gente vai ter algumas expressões aqui um pouco teóricas ou técnicas, mas vocês vão conseguir entender e vai fazer sentido, eu espero, né? Se não fizer, me perguntem. Mas isso tem a ver com o que o autor chama de analogia da fé. Analogia da fé. Vocês vão entender um pouquinho melhor o que é essa analogia da fé. Vamos ler aqui esse trecho que diz assim: a parte exegética do processo interpretativo examina os aspectos gramaticais, históricos e literários do texto. Então, vou dar uma pausa aqui e explicar. Quando você quer entender o que o texto está dizendo, você começa fazendo esta parte exegética. A primeira parte é a parte exegética, em que você esmiuça o texto, procurando entender os aspectos gramaticais, né, o sentido da palavra em si, como nós já estudamos. Históricos, né, porque existe um contexto daquele texto, e também o gênero literário. Né? Qual é o gênero literário? É um evangelho? É um salmo? É uma parábola que está dentro do evangelho? Tudo isso altera a maneira como você lê o texto. Então, primeiro você pega ali aquele pequeno, o texto propriamente que você quer entender, e você abre um pouquinho o leque, você vai estudar ali dentro da perícope, né? Aquela palavra perícope, que é o texto, a ideia do texto mais completa, assim, começo, meio e fim ali. Quando você lê o texto da Bíblia, geralmente essa perícope é separada no texto, né? Quando você lê, tem um títulozinho em cima e é separado por um outro título em seguida. Então, normalmente essa é uma perícope. Nem sempre a gente usa esses títulos, né, que você encontra na Bíblia como referência. A gente tem que ter um cuidado aí, mas fica para um próximo momento, né? A gente tem que ter um certo cuidado ali. Mas, em primeiro lugar, então, a gente vai para os aspectos gramaticais, históricos e literários. Mas, uma vez que essa tarefa é concluída, então nós vamos procurar relacionar o pensamento geral daquele livro bíblico que está sendo estudado e todo o cânon das Escrituras. Ou seja, aquele texto que você está estudando, por exemplo, dentro do Evangelho, ele não está solto ali, ele está dentro de um contexto e um contexto maior, que é a própria Bíblia, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. E você jamais poderá desprezar isso. É preciso fazer as conexões daquele texto com o restante da Bíblia. Então, a gente vai falar muito acerca disso nessa nossa aula de hoje. Então, o conceito de analogia da fé entra em cena no processo interpretativo
depois que o significado particular da passagem já foi estabelecido em relação ao seu contexto imediato. Em outras palavras, você estudou aquele texto, entendeu o texto, mas para que você possa chegar a uma conclusão interpretativa, você precisa ligar aquele texto com o todo da Bíblia, procurando fazer essa analogia, que seria uma comparação, buscar algo que seja semelhante àquilo que você está lendo no sentido teológico. Veja que a gente está falando aqui do uso teológico. Quando a gente fala de teologia e uso teológico, nós estamos falando de ideias, conceitos, definições, leis. Nós podemos falar acerca, né, daquilo que são as orientações bíblicas ou ideias, afirmações da palavra de Deus que surgem do texto bíblico, mas das quais nós não podemos simplesmente chegar a uma conclusão a partir de um texto isolado. É preciso que nós nos certifiquemos que aquela ideia, aquela interpretação, aquilo que nós entendemos, faz sentido pelo todo da Bíblia. Quando você abre a sua lente e olha a Bíblia como um todo, primeiramente o livro que você está lendo, depois toda a Bíblia, se aquilo faz sentido. Isso é muito importante, é preciso buscar, então, fazer esta analogia. Então, analogia significa uma relação de semelhança. Análogo é parecido. Afim é uma coisa afim, parecida, que se funda ou se baseia em algo semelhante. Então, você vai entender por quê dessa necessidade, né? Mas é preciso buscar uma relação de semelhança dentro da palavra de Deus. A maioria das passagens bíblicas possui dentro delas algum aspecto teológico expressado de maneira que transforma a passagem em uma parte do tecido da Bíblia como um todo. Ou seja, há uma beleza na palavra de Deus, isso, toda vez que eu me deparo, assim, eu reparo nisso, você está lendo um texto, e você começa a perceber o quanto esse texto, ele é como que uma célula dentro de um corpo, né? Pensemos assim no ser humano, né? Nós somos formados de, sei lá quantas células, né? Nós temos um número infinito aqui de células no nosso corpo. Mas, quando há uma célula estranha, essa célula vira uma doença, um câncer dentro de nós. Então, não pode haver um câncer, é preciso que uma célula que seja estranha, é preciso que todas as células estejam conectadas no nosso corpo, realizando, né, um trabalho biológico de manutenção da vida. Nada aqui é estranho. Assim também na Bíblia, nada dentro dela é estranho, que você olha para dentro dela e fala assim, caramba, o que isso está fazendo aqui? Isso não tem nada a ver com nada. Isso aqui está contrariando tudo aquilo que eu já li em todo o restante da palavra. Não, existe uma coerência, né, dentro da palavra de Deus. Então, nós devemos buscar esta coerência. Esse é um ponto que eu quero que você já saia daqui como uma conclusão, né? Buscar coerência quando você lê a palavra de Deus e quando você procura interpretar um texto. Bom, veja, por exemplo, a seguinte ideia, né? Quando a gente fala dessa analogia, essa comparação, é a percepção de que, quando você está lendo um texto, vamos colocar aqui do Novo Testamento, porque fica mais fácil. Você está lendo um texto do Novo Testamento, todo aquele linguajar que o autor utiliza é um linguajar que tem base, que tem o seu fundamento, né, que tem toda a sua construção realizada no Antigo Testamento. Né? Ele toma ideias, palavras, sentidos que foram apresentados anteriormente. Então, por exemplo, você tem a palavra semente, servo, remanescente, herança, né? São palavras que têm um significado especial dentro das Escrituras. Você deve entender o sentido dessas palavras dentro das Escrituras.
embora que quando o autor escreveu, ele escreveu se utilizando de um verbete que era conhecido no seu tempo e que tinha um sentido comum para a sua época. Mas quando o autor bíblico se apropria daquele termo e passa a utilizá-lo, ele toma um novo sentido, né? Um sentido mais abrangente, ou um sentido mais profundo, ou simplesmente um sentido espiritual de um termo que era um termo material, né? Um termo físico, um termo que era limitado da sua época. Então, o uso de certos termos, eles adquiriram já esse sentido especial nas escrituras. Você tem o uso de citações diretas de escritores que precederam o texto que você está examinando. Então, um exemplo: eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, e eu habitarei no meio de vós. Esta é uma ideia corrente na Bíblia. Quando você lê um texto que traz, né, pode trazer uma citação direta do que está aqui, né, uma citação do Antigo Testamento, uma retomada do que já havia sido apresentado, né, ou você pode também ter uma citação indireta, né, mesmo da ideia anterior, né, eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Esta é uma ideia, essa é uma verdade que ela é reapresentada no Novo Testamento a partir de elementos do Antigo. Então, você também tem, esse aqui seria o número 3, né? O uso de citações indiretas ou alusões a acontecimentos, pessoas ou instituições passadas. Então, o Êxodo, a Epifania do Monte Sinai, quando Deus fala a Moisés, ou quando Deus concedeu as leis. A gente pode dizer uma coisa simples, né? Muita gente que despreza o Antigo Testamento por achar que o Novo Testamento é superior ao Antigo Testamento. Essa é uma ideia muito corrente, muito comum. Muita gente que não lê simplesmente, não acha que é muito pesado ou que não faz mais sentido. Nós agora estamos na nova aliança, né? Fazemos parte da era da graça, não é mais da lei, então aquilo ficou para trás. Mas, gente, isso como eu posso dizer assim, uma palavra mais amena? É um crime. Né? Isso é um crime, quando alguém pensa ou age dessa maneira. Porque a Bíblia é uma só, Antigo e Novo Testamento, e você não entende a profundidade do Novo Testamento sem compreender o Antigo Testamento, ou sem entender, né, o que aconteceu lá no Antigo Testamento, especialmente em relação aos grandes eventos. É claro que você não precisa ser um doutor em Antigo Testamento para entender o Novo. Você não precisa conhecer toda e cada história do Antigo para entender o Novo Testamento, mas é preciso compreender como cada história do Antigo Testamento se situa, a importância dela, como o judeu via, né, aquela história. Por exemplo, você não entender o que foi a Babilônia para o povo de Deus, né, o período do cativeiro, fica difícil você entender Apocalipse, por exemplo. Né? Você não vai entender certas menções ali, até mesmo a Babilônia. Então, e também referência à aliança. Isso está presente em muitos textos, né? Uma referência à aliança e seu conteúdo. Veja que essa referência à aliança, ela pode ser direta ou indireta. Tudo na Bíblia diz respeito à aliança. Tudo diz respeito à aliança. Porque a gente já teve uma época que nós estudamos, né, sobre as alianças. E a gente fala daquela aliança que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Uma aliança de obras, uma aliança que também era pela graça, mas ela refletia a obediência do homem, a capacidade do homem de obedecê-la. Mas depois nós temos a aliança que é feita pela graça, tão somente quando você tem ali Abraão, né? Deus faz aliança, temos a aliança com Noé, né? Primeiro a aliança com Noé, depois a aliança com Abraão, depois a aliança com Moisés, uma aliança, e depois, finalmente, com Davi. E tudo que acontece depois vai fazer referência direta ou indireta a essa aliança. Então, a Bíblia, ela está cheia dessas analogias, essas semelhanças com essas alianças. Bom, um exemplo aqui de analogia
é quando você lê, por exemplo, você tem dois textos aqui do Antigo Testamento, você tem o texto de Oséias, capítulo 2, versículo 15. E quando você lê esse texto, deixa eu ver se eu consigo... Oséias 2,15, deixa eu ver se eu consigo colocá-lo aqui rapidamente. Então, quando você lê esse texto de Oséias, você vai perceber que o autor ele vai falar acerca do vale de Acor. E esse vale, quando você vê uma referência dentro de uma profecia, como a que é mencionada lá em Oséias, você, para nós, né, que vivemos numa outra realidade, num outro tempo, isso não diz nada para nós, né? A ideia do Vale de Acor, para nós, não representa absolutamente nada. Deixa eu colocar aqui o texto. Mas, para um leitor dos dias, um leitor do profeta, ou um ouvinte do profeta, aquilo remetia a uma situação bastante específica. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui do lado esquerdo tem Josué, aliás, Oséias, capítulo 2, versículo 15. Deixa eu... Então, e lhe darei dali as suas vinhas. Deixa eu voltar um pouquinho. Um pouquinho aqui o versículo 14. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, lhe falarei o coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Então, para um observador normal, você passa o seu olhar aqui e não vê nada de extraordinário, né? E você pergunta, né, o que seria esse vale de Acor. Mas aí você vai lá em Josué, no capítulo 7, versículo 24, e lá em Josué você tem o texto daquela situação que aconteceu com Acã. Acã, você lembra, Deus havia mandado que eles não tomassem absolutamente nada da cidade de Jericó, quando o povo entrou, mas Acã desobedeceu, pegou lá uma série de coisas, né, uma capa, prata, barra de ouro, tal, né, e escondeu debaixo da sua tenda. E isso trouxe maldição para o povo, e houve um grande castigo. E isso aconteceu no Vale de Acor, olha lá, e os levaram para o Vale de Acor. Então, para nós, quando Oséias faz essa citação, a gente lê isso aqui e passa reto, porque isso não soa para nós nada especial. Mas, para um leitor de Oséias, isso remete a um fato que está marcado na lembrança deles, como um fato grave, triste da história, né, que mexe com eles. Isso é assim porque eles viviam naquelas regiões, né, eles conviviam, eles sabiam onde era o vale, né, e lembravam muito bem dessa história. Então, isso acaba ajudando muito quando você está procurando aqui entender o que esse texto está dizendo, quando faz referência, né, àquela outra situação. Então, um lugar que já foi um lugar de desespero, né, um lugar triste, vai virar, né, será transformado por porta de esperança. Então, veja, né, uma coisa triste será transformada em algo alegre, né, em algo que vai remeter à esperança. Então, isso é muito legal. A Bíblia, ela está cheia desse tipo de analogia. Como a gente, de novo, muitas vezes não tem toda essa relação, né, com essas palavras, com esses lugares, então às vezes a gente passa reto, mas a gente tem que procurar se aproximar da experiência do leitor original. Bom, o que a gente pode ressaltar aqui de importante? O que nós não podemos esquecer? Existem alguns termos que são importantes para nós lembrarmos. Vamos aqui falar acerca da coerência das Escrituras. A Palavra de Deus é um livro que tem uma coerência interna. Por que ele tem essa coerência interna? A Bíblia tem essa coerência porque
primeiramente, é um livro que foi escrito por uma mente única, a mente de Deus. Deus é o autor da Bíblia. Então, como o autor desse livro, que maravilhosamente e milagrosamente foi escrito por mais de 40 autores, em épocas diferentes, em regiões diferentes, situações completamente diferentes, milagrosamente, esse livro apresenta uma coerência interna. Então, esse é um fator que distingue a Bíblia, porque, na verdade, né, no final das contas, não é um livro, é uma biblioteca. A própria palavra Bíblia é o plural de biblion, que é livro, né? E Bíblia são livros. E você tem exatamente uma biblioteca que possui uma coerência interna. Então, por exemplo, isso é visto também pelas citações. Quando Daniel, por exemplo, lá em Daniel capítulo 9, versículo 2, ele diz assim, entendeu, Daniel, né, pelos livros, e aí os livros são as escrituras, que aquilo que Jeremias havia dito, menos de um século antes, né, era aquilo que falara o Senhor. Então, Daniel, ele entendeu, está lá no capítulo 9, versículo 2, que aquilo que ele leu, né, nas escrituras era aquilo que, por boca de Jeremias, era o que Deus havia falado anteriormente. Então, é muito comum nós também percebermos os próprios autores bíblicos fazendo essa ligação, né, de coerência entre aquilo que foi dito e aquilo que efetivamente estava acontecendo. E assim, como determinada situação deveria ser vista ou como determinado texto deveria ser lido. Outro ponto, e peraí que acho que passou. Outro aspecto importante é a natureza orgânica da Bíblia. O que é essa natureza orgânica da Bíblia? Quando a gente pensa numa coisa orgânica, a gente pensa em algo biológico, né, que vai crescendo naturalmente, vai se desenvolvendo naturalmente. E, de fato, existe, né, dentro da Bíblia uma natureza orgânica nas revelações, porque elas vão crescendo. É como se Deus, ele, ao nos revelar alguma coisa, ele começasse abrindo um dedo, né? Assim, ele, como, né, alguém vai mostrar assim, olha, você está vendo isso aqui? Aí você fala, estou vendo uma parte, sim, mas eu entendi. Aí depois ele abre outro dedo, né? Vou tentar fazer isso, né? Tenho dificuldade. Aí abre o segundo dedo, depois abre o terceiro, depois abre o quarto, depois vai abrindo o quinto, e você vai enxergando cada vez mais aquilo que Deus está mostrando. Isso é o que nós chamamos também de revelação progressiva. Existe na Bíblia essa revelação progressiva. E o que é interessante é o seguinte, quando Deus revela alguma coisa, por exemplo, lá no Éden, aquela revelação, ela é completa em si. Ela é compreensível naquele ponto, né? Ela revela a vontade de Deus de uma forma não parcial, vamos dizer assim. Ela revela de uma forma completa. Mas, posteriormente, nós vamos saber mais acerca desta mesma revelação. E depois, mais um pouco dessa revelação. Isso fica claro quando você segue, né, todo o percurso do projeto, vamos chamar assim, né, processo de salvação, né, o caminho de salvação que Deus realizou para nos alcançar. Então, Gênesis capítulo 3, você tem ali o pecado entrando na humanidade através da serpente, né, o tentador, mulher, o homem, Caim. E em seguida, Gênesis capítulo 3, versículo 15, você tem o que se chama de proto-evangelho. Primeira vez que você tem uma menção de salvação, de esperança, que é a menção de que o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Então haveria uma vitória final sobre aquele que parecia
né, vitorioso naquele momento. Então, a primeira chamada, que é completa em si, é uma realidade que mostra o que efetivamente iria acontecer. Mas depois você vai percebendo, na medida que vai lendo a Bíblia, como foi esse caminho, né, passando pela aliança com um povo. Deus fez um povo, né, e escolhendo esse povo e formou dele, através dele, uma aliança, e através desse povo o seu filho veio ao mundo para morrer por nós, né? Então, isso vai abrindo com o passar do tempo. Então, há muitas realidades que vão surgindo assim, né? Se a gente pensar, por exemplo, na figura de Melquisedeque também, né? Melquisedeque é alguém que surge do nada e desaparece do nada, e que Abraão deu dízimo, né, a esse homem que era sacerdote do Deus Altíssimo. Depois essa figura é recuperada num Salmo, né, e depois ela aparece também lá em Hebreus. Já em Hebreus, fica claro, né, o autor deixa claro que Jesus era segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, Jesus era um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, fazendo uma relação ali entre aquela figura e Jesus. Se você não leu lá em Gênesis, a passagem de Melquisedeque, você não entende quando lê, né, o texto em Hebreus. Lá em Gênesis, você tem uma figura que é completa, né, um sujeito que surge do nada. Melquisedeque significa rei de justiça, são duas palavras, né? Melech é o rei, e tzadik é justiça. Então você tem ali o rei de justiça que surge, e pela forma como Abraão se dirige a ele, né, ele mostra que era como um sacerdote ali atuando, recebendo aquilo que era devido a Deus, e então fica ainda uma figura enigmática. E depois, né, ainda assim, né, em todas as referências bíblicas, ainda há um quê de enigma em relação a Melquisedeque. Mas fica claro, né, quando o texto depois vai remeter a Jesus, mostrando que Jesus era sumo sacerdote, né, como Melquisedeque. Bom, então, existe essa natureza orgânica das Escrituras. Tá? E existe também um outro elemento que é o cânon definitivo das Escrituras. Tudo isso, a gente está falando acerca da analogia da fé, né? A conexão do texto com o todo, com os outros textos que surgiram anteriormente. Então, a gente falou da coerência, dessa natureza orgânica das Escrituras, revelação progressiva, e agora vamos mencionar o cânon definitivo das Escrituras. Então, isso é uma coisa também importante e interessante, né, quando a gente fala acerca do cânon, porque temos um cânon fechado, ele não é aberto, ele não é indefinido. Veja aqui, eu vou até voltar à figura anterior. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui a figura anterior, essa aqui. E eu, de propósito, fiz ali uma cruz, mas eu também queria dar a entender com essa figura o limite dessa revelação. E claro, ela termina em Cristo, mas também, simbolicamente aqui, ela representa que ela se fecha, né? Há um ponto em que ela se limita, ela não é continuada ad perpétuum. Haverá, quando nós estivermos no céu, uma continuidade do conhecimento de Deus e de Cristo. Então, a gente espera que isso vá acontecer, né? Mas, como revelação, para nós, revelação especial, ela está encerrada dentro do cânon. Então, nós podemos dizer que tudo aquilo que Deus queria que nós soubéssemos foi dito, foi escrito, está registrado e contido nesses 66 livros que é a Bíblia. É interessante porque existem livros que foram escritos por apóstolos, por exemplo, Paulo, e que não estão na Bíblia, foram perdidos. O caso das duas cartas aos Coríntios, né? Paulo escreveu 4 cartas e nós temos 2. As outras ficaram perdidas, porque não foi da vontade de Deus que elas fizessem parte da Bíblia, né? Mas o cânon, então, ele está definido. E como ele está definido, tudo que Deus queria dizer, ele disse e está registrado, né, no texto, nesses 66 livros.
Mas qual que é a importância da gente saber disso? É que o cânon, ele está totalmente interligado. Existe uma coerência do começo ao fim, né, do Gênesis ao Apocalipse. E, para entendermos, portanto, o Apocalipse, precisamos do livro do Gênesis. E o Gênesis sem o Apocalipse fica incompleto. Mas todos os livros formam, né, um todo completo, coerente, e onde você vê essa revelação progressiva. Agora, veja isso. Enquanto as partes individuais do cânon têm valor por si mesmas, apenas quando o texto é visto como um todo é que o intento de Deus pode ser declarado em sua plenitude, em qualquer um dos vários assuntos que são tratados dentro dos livros. Gente, olha, eu queria ler aqui mais umas 5 vezes para você entender o que esse texto está dizendo, né? Mas isso aqui é de arrepiar. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, ora, Deus, ele se revelou a nós nesses 66 livros. Então não adianta você pegar só uma porção dele e achar que está tudo bem, né? Só conhecer aquela porção. Ora, por que que Deus teria tido, vamos dizer, o capricho, o cuidado, porque Deus teria tido, né, a sua vontade revelada em livros para que você não leia, não conheça, e, portanto, você passa a não entender ou não conhecer toda a vontade de Deus na medida em que você não conhece aqueles livros, né? E eu estou falando dos livros mais difíceis da Bíblia, talvez os livros proféticos, os livros da lei, aqueles livros que às vezes a gente dá uma saltada, né, que são mais difíceis, mas todo o intento de Deus está ali expresso e, né, está ali declarado na sua plenitude. Então, uma coisa só faz sentido com a outra. A gente vai entendendo isso, né, o quanto é importante, né, a gente ler toda a Sagrada Escritura. Ok? Então, eu vou ler de novo só para a gente marcar isso. Enquanto as partes individuais do cânon têm valor por si, ou seja, se você pegar, né, e tudo que você souber João 14:6, tudo que você souber é João, né, 3:16, tudo que você souber é um versículo da Bíblia, João 1:14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, isso tem um valor em si que já é um valor eterno, já é um valor incomensurável. Mas o texto, ele deve ser visto dentro do todo, né, que é aquilo que Deus declarou na sua plenitude. Conceitos fundamentais da interpretação teológica. Umas coisas aqui que nós não devemos deixar passar batido. 4 pilares que nós devemos entender dentro da unidade das Escrituras. Então, 4 conceitos fundamentais. O primeiro deles é a unidade das Escrituras. Existe uma unidade nas Escrituras. Quais são os pilares desta unidade das Escrituras? Primeiro, as Escrituras possuem um único e divino autor. Então, existe uma mente, e o Espírito Santo inspirou os autores para que eles escrevessem a partir da sua própria mente, capacidade de percepção, dentro da sua cultura, dentro do seu vocabulário, mas que eles escrevessem aquilo que representava, né, a vontade de Deus de forma perfeita, de modo que não há erros em tudo aquilo que eles escreveram, porque o Espírito Santo orientou aquela escrita, sem, contudo, forçá-los, né? Não foi um processo como a gente pensa no Espiritismo, né? O Chico Xavier ali faz aquela psicografia, não foi isso. Deus usou, né, esses homens de Deus, esses homens, para que eles escrevessem a sua vontade. Depois, outro pilar, Cristo está presente no Antigo Testamento. Sim, de ponta a ponta, Cristo está presente. Nós temos ali momentos em que nós temos ali aquilo que chamamos de teofania, né? Momentos em que Jesus está presente, como o caso dos amigos de Daniel, que estão lançados ali
na fornalha de fogo ardente, e há mais alguém ali no meio, né? E quem seria esse alguém ali no meio? É sempre uma figura, assim, enigmática, né? Mas a gente vai percebendo a presença de Deus ali junto com, né, o seu povo e em alguns momentos ali presente. Cristo está presente também através de textos como os salmos, né, os salmos messiânicos. Nós vemos ali o Salmo 22, por exemplo, salmos que falam, né, acerca de Cristo. Cristo está presente nos textos proféticos, Cristo está presente, como Isaías, né, por exemplo, Miqueias. Cristo está presente no livro do Gênesis, como capítulo 3, versículo 15. Então, Cristo está presente em todo o Antigo Testamento. Depois, mais ainda, Cristo ele é o centro das Escrituras. Então, isso faz com que todo texto ele tenha um objetivo, apresentar Jesus Cristo. Todo texto. Quando nós lemos Levítico, é o Evangelho de Levítico. Quando lemos Deuteronômio, é o Evangelho de Deuteronômio. Todo ele apontando para o Senhor Jesus Cristo. Porque, de fato, ele é o centro das Escrituras. Né? Por isso a gente chama, até quando nós pregamos, nós usamos a expressão, né? Pregação cristocêntrica. Mesmo que você pegue um texto lá do Antigo Testamento, você vai procurar fazer um vínculo daquele texto com o Senhor Jesus, procurando saber, né, onde que Jesus está ali implicitado, implícito ou explícito. E quarto pilar, as doutrinas estão ligadas entre si ao longo de todo o texto e desenvolvem-se uma a partir da outra. Esse aqui também é um ponto fundamental, né? Aliás, tudo aqui é fundamental, mas quando a gente trata da teologia, nós estamos falando de doutrinas. Para nós, as doutrinas são essenciais, são muito importantes. E aqui, de novo, uma coisa que espanta a gente, né? Outro crime é quando tem pessoas que se opõem a doutrinas. Doutrinas, né? Doutrinas separam as pessoas, separam igrejas. Eu não gosto de doutrinas. Bom, a gente sabe que alguém que fala assim fala do alto da sua ignorância, né? Porque doutrina é ensinamento. E Jesus, ele mesmo usou doutrinas, no sentido de ensinar. E as pessoas ficavam admiradas com os seus ensinamentos, com as suas doutrinas. Doutrinas são estes ensinamentos. E as doutrinas, elas estão ligadas entre si. Né? A Bíblia ela é coerente também nisso, e a gente vai encontrar, né, essas doutrinas ligadas ao longo de todo o texto e desenvolvendo-se uma a partir da outra. Há uma coisa interessante da Bíblia, né? A Bíblia não é um livro, um tratado de teologia. Não sei se vocês já pegaram um livro de teologia sistemática. Então, o que é a teologia sistemática? O próprio nome já diz, né? A sistematização do conhecimento de Deus, da teologia. Então, você abre lá no capítulo 1, sobre Deus, né? E aí tem lá um capítulo sobre os atributos de Deus. Aí você vai lá no atributo do amor, do poder, né? Você vai em cada um dos atributos que estão ali sistematicamente apresentados. A Bíblia não é assim. A Bíblia vai falar de Deus, lá no Gênesis, né? Ele começa justamente falando do princípio, criou Deus, e aí você já tem a primeira noção acerca de Deus. Deus é poderoso, porque ele criou o mundo. Então você já separa, isso já é a sua primeira afirmação, já é uma primeira doutrina que você é apresentado na Bíblia, é Deus como Criador. No princípio, então significa que Deus estava ali antes do princípio. Deus, ele é atemporal, e você vai criando ali uma visão em relação a Deus e afirmações em relação a Deus, formando assim a sua teologia. Mas o que eu ia dizer? Que a Bíblia, ele não é um livro que apresenta essa teologia de forma sistemática. Você tem que ir formando-a na medida em que você vai lendo, você vai formando essa imagem correta acerca de Deus. Você tem essa imagem na medida que você vai lendo, e quanto mais você lê, reflete, e não é uma leitura de uma vez só, não, né? Você vai lendo várias vezes a Bíblia para ir criando, né, uma imagem correta acerca de Deus. Aliás, isso é um ponto muito importante. Se existe uma coisa que Deus abomina, é a idolatria. E a idolatria começa com uma visão errada em relação a Deus. Se você formar um objeto e dizer assim, esse aqui é Deus, isso é uma visão errada acerca de Deus. Mas muitas pessoas
criam na cabeça delas uma imagem de Deus, embora não seja física, mas uma ideia totalmente fora da Bíblia acerca de Deus. É por isso que muitas pessoas se decepcionam com Deus, porque elas criaram o seu Deus, esse Deus não atendeu à sua expectativa e elas ficaram decepcionadas com Deus. Mas por quê? Porque elas não leram a Bíblia, né? Elas não formaram uma teologia correta, uma visão correta acerca de Deus. Então, as doutrinas, elas estão ligadas e são apresentadas uma, né, após a outra e não de uma forma sistemática. Então, o primeiro princípio é a unidade. O segundo princípio é a perspicuidade. Perspicuidade das Escrituras. E quem trouxe esse princípio foram os reformados. Por quê? Veja só, a Igreja Católica sempre alegou que o fiel ali, o católico, ele não pode ter acesso às Escrituras, porque se ele não for explicado, se não for orientado, e orientado por quem? Pela Igreja, né? Pelo clero, pelos bispos, pelos padres, por aqueles que são os formados na teologia, aqueles que fizeram cursos, etc. e tal, então você poderá ler de forma errada. Então isso é um perigo, não faça isso. Então é melhor que você não tenha acesso às Escrituras. Isso aí é uma posição da Igreja antiga. Você não deve ter, porque ter acesso às Escrituras pode te levar a uma compreensão errada. Fazendo um parênteses aqui, né? Essa visão é tão louca que no passado, aqui no Brasil, nós tínhamos a situação da Igreja Católica, quando ela era predominante, perseguindo os crentes, né? Porque os crentes eram conhecidos como o povo da Bíblia, justamente, né? Desde a Reforma Protestante é assim, o povo da Bíblia, o povo que carrega a Bíblia embaixo do braço. E meu pai mesmo conta histórias daquele padre lá do Nordeste, puxa vida, é um padre assim que tem corcunda. Vocês vão me ajudar aí. Cícero. Padre Cícero. Cícero. Isso, o Padim, meu Padim Cício, né? Padre Cícero. E esse padre, ele perseguia, né? Será que era o Padre Cícero? Eu sei que eu tenho o Cícero, que é o lá de Fortaleza, tem um outro que tem, inclusive, eu acho que não é o Cícero, é um outro. Ai, tô com ele na cabeça. Ele é corcunda, assim, bem... Enfim, mas ele perseguia os crentes e mandava queimar Bíblias. Se tinha uma coisa que era inimigo da Igreja, da Igreja Católica, no caso, eram as Bíblias. Então, eles não criam nesse conceito aqui, que a gente quer apresentar, que é a perspicuidade das Escrituras. O que significa? Que as Escrituras, elas são claras, né? A mensagem é clara o suficiente, de modo que até o menos instruído dos leitores é capaz de entender a mensagem de salvação que a Bíblia apresenta. De fato, né? Até uma criança consegue entender que Deus é amor, que Deus a ama, que Ele enviou seu Filho, Jesus, tal. Então você consegue explicar isso para uma pessoa. Está lá no texto. Claro que é muito mais fácil quando a pessoa é orientada na sua leitura para que ela possa ler os textos chaves. Isso é verdade. Pastor, tem umas sugestões aí no chat de padre. Ok. Gente, acabou a luz aqui, viu? Alô? Estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo, mas não vendo. Frei Damião, Rosenda, acertou. Frei Damião, obrigado. A Rosenda é da Terrinha e ela sabe. Não, eu uso o Google rapidamente. Tá joia, obrigado. Inclusive lá na cidade de... Gente, acabou a luz mesmo, sério. Bom, lá na cidade da minha mãe, tem uma baita de um Frei Damião lá que eles construíram. Um negócio feio pra caramba. Bom, o que disseram? É isso, então. Frei Damião. Bom, na sequência, então, a perspicuidade das Escrituras significa isso, que uma pessoa, mesmo leiga, ela é capaz de entender. Veja o quanto isso faz sentido. A gente está aqui com o Roberto, voltou, aleluia. A gente está aí com o Roberto, a Tomoco, que fazem parte do Ministério Gideões. Então, é básico, né? O Ministério Gideões crê nisso, na perspicuidade, que entregando o Novo Testamento para uma pessoa, essa pessoa é capaz de entender o Evangelho de Cristo, né? E aceitar, né, o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador.
E é fato. Amém, pastor. Oi? Amém. Amém. E temos, né, o Roberto poderia contar inúmeras histórias gireônicas de pessoas que fumaram a Bíblia, que pegaram a Bíblia no hotel, que pegaram a Bíblia na prisão, que enfim, né, e se converteram sozinhos apenas com a palavra. Agora, isso não significa, por outro lado, que todas as partes da Bíblia são igualmente claras e livres de qualquer dificuldade. É o outro extremo, né? Achar que todo mundo pode entender tudo simplesmente sentando e lendo a Bíblia, né? Mesmo com, né? Não vou dizer mesmo com, aí eu corro um risco grande, mas eu digo assim, o Espírito Santo, ele orienta, sim, é verdade, mas o Espírito Santo, ele não contraria o processo pelo qual Deus fez a Bíblia. Eu diria, por exemplo, a Bíblia é escrita, é um livro escrito. Se eu der a Bíblia na mão de um cego, ele vai conseguir ler? Naturalmente que não. Ou alguém lê para ele ou dá uma versão em braille. Bom, aí ele começa a ler. Mas ele vai conseguir entender tudo o que ele está lendo? Depende. O conhecimento, né, a capacidade dele de leitura, dos termos que estão na Bíblia, evidentemente. Então, é preciso passar pelo processo cognitivo, processo da pessoa mesmo. E é claro que nisso o Espírito Santo vai proporcionar a capacidade de que a letra, a mera letra, a letra fria, né, o entendimento ali básico, se transforme em algo que alcança o coração daquela pessoa. Né? Mas, enfim, a ideia aqui é essa, né? A Bíblia é suficientemente clara naquilo que ela pretende nos dar, que é a salvação, e, ao mesmo tempo, ela é um livro extremamente profundo, que pessoas dedicam a sua vida estudando, PhD, né, e todo título aí de estudo para poder se aprofundar nesse mesmo livro. Gustavo, você está com a mão levantada. Sim, eu gostaria de lembrar da passagem de Filipe e o etíope, o eunuco, né? Perfeito, boa. Então você tem um claro exemplo de alguém que necessitou ali de entendimento, tinha uma dúvida. Lia ali o texto de Isaías, mas não ficou claro para ele, né? Apesar de ele estar lendo. Mas veja que o Espírito Santo estava agindo e usou uma pessoa, Filipe, para instruí-lo, para que ele entendesse. E, além disso, o próprio Espírito abriu o coração dele para que ele entendesse e aceitasse. São estágios diferentes, né? Entender é uma coisa, aceitar é outra. Ele entende, ele aceita e é batizado como sinal da sua aceitação. Terceiro ponto. As Escrituras interpretam as Escrituras. Esse aqui também é chave nessa analogia da fé ou no sentido teológico. Quando a gente tem dificuldade num texto, quando aquele texto é obscuro, a gente vai procurar um outro texto da Bíblia que nos ajude a tornar aquele texto mais claro. Nós vamos justamente procurar analogias. Né? Um texto, por exemplo, que nem sempre é muito claro. Você lê em Tiago sobre a questão do uso do óleo, né, do óleo na oração, os presbíteros, né? Se tem um enfermo, então chame os presbíteros vão lá, vão orar, e vai utilizar um óleo. E aí, você tem um texto que é obscuro, porque você não tem outros textos que falem disso de uma forma clara, só aparece ali em Tiago. Então você tem um problema interpretativo. Como eu vou entender esse texto? Aí eu vou procurar estudar em toda a Bíblia a utilização do óleo. Vou também procurar, evidentemente, estudar acerca do caso ali no contexto cultural, né, do mundo, daquela época, e tentar chegar a algumas opções, e dentro dessas opções, falar, olha, o que eu creio que seja mais apropriado, né, talvez o que evidencie melhor seja esta opção. Tá? Mas ainda assim, há textos na Bíblia que você vai ter muito cuidado em não ser dogmático, né? Tendo essa palavra dogmático, é quando você diz assim, é isso e acabou, né? Não tem outra opção. Existem textos que a gente fica com uma, vamos dizer assim, fica com uma certa abertura, né, para entender e respeitar pessoas que pensam diferente. Assim, olha, o fulano pensa diferente acerca desse texto. Ok, o texto dá uma margem, às vezes o texto não é tão claro, mas uma regra básica é usar as Escrituras para interpretar as próprias Escrituras.
E a ferramenta usada aqui são as passagens paralelas. E aí, o que são passagens paralelas? Existem dois tipos. Existe aquela passagem paralela verbal, que é a mesma palavra, frase, cláusula ou expressão aparece em duas ou mais passagens. E aí fica mais fácil, né? Quando você tem a mesma palavra aparecendo em dois textos. Você tem, por exemplo, o caso do texto de Elias. Elias estava na caverna, e aí houve a passagem de Deus ali na caverna. E a expressão passagem de Deus pela caverna é a mesma expressão que foi usada antes com Moisés, quando Moisés também estava ali no Monte Sinai e Deus passa por ele, né? Passa de costas. Então, essa passagem de Deus, a palavra em si, uma vai remeter à outra. Existe aqui um aspecto importante quando a gente fala desse tipo de comparação através de passagens paralelas e passagem paralela verbal, que hoje, no nosso século, no nosso tempo, nós temos uma vantagem muito grande em relação ao passado, aos nossos pais, né, as pessoas que nos antecederam, os teólogos, estudiosos. E qual é essa vantagem? Bom, são duas, né? A primeira é porque nós tivemos eles antes de nós, pensando, a gente sempre sobe nos ombros de gigantes para enxergar mais longe. A gente vai. Mas, qual é a grande vantagem em si? A segunda é que nós temos a tecnologia para nos ajudar. Então, você tem programas, softwares, que fazem isso por você. Eu estou falando aqui de termos no original, né? Cuidado, porque às vezes se você pegar no português, pode ser que seja mesma palavra, mas no original sejam palavras diferentes. Então, aí não dá o match, né? E não é a mesma expressão. Mas hoje nós temos o software que nos ajuda a pegar uma palavrinha na Bíblia e perguntar para ele quantas vezes essa palavra aparece no original, né? Quantas vezes e como ela aparece, onde, em que sentido ela aparece. Então, aí você consegue captar essas passagens paralelas verbais. E temos também passagens paralelas tópicas. Tópica, entenda, assunto, né? São aquelas passagens que tratam dos mesmos fatos, assuntos, sentimentos ou doutrinas, mesmo sem uso das mesmas palavras. Então, é quando você procura uma passagem que fala da mesma coisa, né, só que com outras palavras. E aí você faz esse paralelo. E aí, de novo, haverá uma coerência e um texto, embora contenha elementos que o outro não tenha, mas você vai encontrar uma coerência, uma complementação, como se um tivesse, né, fossem peças de um quebra-cabeça. Então, agora você consegue ver duas peças juntas e aí a figura ou a paisagem começa a ficar mais clara à medida que você vai juntando essas passagens paralelas. E o quarto elemento importantíssimo são as passagens-chave. A Bíblia tem algumas passagens que são passagens basilares, vamos chamar assim, passagens que elas dão um tom, elas definem grande parte da teologia. De repente, Deus resolve zipar, né, colocar de forma comprimida, compressada, né, comprimida, num texto, num versículo, numa passagem, uma série de informações sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, você tem Gênesis 1:2. Gente, a Bíblia é tão interessante que, se você arrancar da sua Bíblia Gênesis 1:2, especialmente, né, 1, 2 e 3, vamos colocar o 3 também, que é a entrada do pecado, você não entende mais nada do resto da Bíblia inteira. Você tem o resto, os 66 livros, mas sem 3 capítulos, acabou a Bíblia. Então, você não faz sentido. Então, são passagens chaves. Por quê? Porque fala ali do Deus Criador, de todas as coisas, o homem criado à sua imagem e semelhança, e, em seguida, o pecado, como o pecado entrou. Todo o problema do pecado vai começar a ser tratado a partir daí. Então, é uma passagem-chave, que vai ser retomada diversas vezes, no Antigo e no Novo Testamento, inúmeras vezes, né? Paulo vai usar a passagem de Gênesis, Jesus vai remeter à criação, para falar acerca do casamento, Paulo também vai usar Gênesis para falar acerca
do lugar da mulher, dentro da questão da autoridade do homem em relação à mulher, né, a ordem do culto. Então, assim, é uma passagem basilar, passagem-chave. Isaías 40, o caráter incomparável de Deus, né? Deus fala, quem me comparareis para que eu seja igual? Então, o incomparável. Isaías 53, quando fala acerca de Cristo, o Cordeiro de Deus. 1 Coríntios 15, quando fala acerca da ressurreição. Então, são textos que, se fossem retirados da Bíblia, nós teríamos uma visão, assim, né, bem defeituosa, vamos dizer, né, em relação a aspectos fundamentais. Segundo aos Coríntios 5, a natureza do estado intermediário. Filipenses 2, a natureza da encarnação, naquele texto que Jesus se esvaziou para ser um servo. Então, não são todos os textos, está aqui apenas alguns desses textos, mas para entender que existem passagens chaves na Bíblia, são aquelas que na sua Bíblia provavelmente estão rasuradas, né, de tanto que você já riscou, já sublinhou, né, aqueles textos que têm muito ensinamento numa passagem só. E as outras passagens, que não são passagens-chave, elas devem ter conexão com essas passagens. Elas são explicadas através destas passagens-chave. Então, elas contêm uma grande quantidade de material sobre determinada doutrina reunida em um só lugar. De certa forma, representa uma função de autopoliciamento das Escrituras, que é particularmente importante para os protestantes que rejeitaram as limitações externas, como, por exemplo, a Igreja ou a tradição no seu processo de interpretação da Bíblia. Então, isso é muito importante, porque a Reforma nos libertou dessa liberdade interpretativa que a Igreja Católica pretendia dar aos textos. Você vai abrindo o leque de possibilidades quase infinitamente a partir das decisões dos concílios, dos pais da Igreja, etc., etc. Então, a Bíblia, ela se fecha a isso. Por isso que a gente fala sola escritura, a gente não vai além daquilo que a Bíblia nos mostra. Agora um sumário, que é a parte final, e para a gente poder aqui chegar no final da nossa aula, em alguns princípios práticos para nós. Primeiro, o peso maior dos ensinamentos doutrinários deve ser colocado sobre as passagens-chave. É importante que a gente conheça essas passagens-chave e elas têm o maior peso. Esse princípio é preferível a qualquer outro princípio reducionista, tal como dar prioridade ao Novo Testamento em vez de ao Antigo, ou aos profetas em vez de à lei, ou ainda às epístolas em vez de aos evangelhos. O que ele quer dizer? A ideia de dar preferência ao Novo em vez do Antigo, por exemplo. Não, eu quero focar no Novo, porque ali é onde diz respeito ao nosso tempo. Tudo errado. A Bíblia, ela é muito mais do que o Novo, e existem essas passagens-chave que nos fazem entender a própria realidade do Novo Testamento. Então, é importante que a gente se atenha a esses princípios. Segundo, a exegese vem antes de qualquer sistema de teologia. Então, olha só, aqui é um texto um pouco longo, mas é interessante a gente entender aqui. As Escrituras em si não são um livro didático para a teologia. É aquilo que nós já falamos. Mas olha que interessante a forma como ele colocou. As Escrituras em si não são um livro didático para a teologia, assim como o mundo natural ao nosso redor também não vem completo com um livro didático sobre geologia, física ou química. Mesmo que toda a criação tenha se originado de Deus, assim como todas as Escrituras são obra de suas mãos, recebemos a ordem da criação já em funcionamento e não o manual de operação. Ok? A propensão humana para organizar, classificar e arranjar esses dados, tanto as revelações naturais como as sobrenaturais, provavelmente reflete o fato de que fomos criados à imagem de Deus. Deu para entender aqui? Que ele fez uma analogia, né, da Bíblia com a criação. Então, a gente já nasceu dentro da criação, a criação ali acontecendo, o ecossistema e tal, e a gente passou a observar as coisas criadas e, biólogos, como somos, nós vamos registrando ali os processos, o funcionamento,
as relações e tal, e vamos criando o nosso manual daquilo que está diante dos nossos olhos. Então, assim funciona também a Bíblia. Por isso que a exegese vem antes de qualquer sistema de teologia, porque você precisa entender, né, o que é o texto ali, o texto, para depois ir formando a teologia em relação àquele texto. Para você chegar às definições, você precisa começar com a exegese. A exegese aqui seria o trabalho do biólogo, né, com um binóculo ou com um microscópio, né, para chegar às conclusões e ir formando uma visão maior. Terceiro, as doutrinas não devem ir além das evidências encontradas nas Escrituras. Também é um ponto importante. Doutrinas, né, são as afirmações que são feitas acerca da Bíblia, né, acerca de Deus e daquilo que Deus quer para nós. A tentação de se dizer mais do que é dito nas Escrituras é sempre um risco, pois nós, mortais, somos um grupo curioso. Isso aqui é o autor que fala. Então, nós somos um grupo curioso, a gente gosta de ir além, né? E a ideia é não ir além do que está nas Escrituras. A gente pode sonhar, a gente pode até fazer conjecturas. Por exemplo, quando perguntam assim, como é o céu? Mas como será a ressurreição? Como seremos na vida eterna? Então, a gente pode fazer conjecturas. Dizer assim, olha, baseado, né, nesses textos e tal, eu faço ideia de que seja assim. Existe fulano que pensa que vai ser assado. Então, existem possibilidades. Mas isso não é, né, algo que você possa ser dogmático. Ou seja, dizer é assim e ponto. Isso em relação também a uma série de coisas comportamentais. Né? Por exemplo, olha, você não pode usar, isso é comum em igrejas neopentecostais, ou no passado, pentecostais fazendo isso, eu não sei se hoje ainda fazem, mas eles definiam a altura, né, da saia, né, o tamanho da gravata, o que você pode comer, o que você não pode, aí vira um judaísmo. Que mais? Bebida, né? Se beber é pecado. Olha, cuidado, porque a Bíblia não fala isso. Então, cuidado com a tentação de dizer mais do que é dito nas Escrituras. Até expressões, gente. Às vezes a gente ouve algumas expressões. Olha, é preciso liberar perdão. Ok, né? É uma expressão que pode ter vamos dizer assim, uma visão prática de você não, né, como é que fala? Você precisa perdoar, então usa a expressão liberar perdão. Mas às vezes essa expressão surgiu de alguma mensagem de alguém, né? Olha, vamos liberar o perdão. Porque o perdão está preso, está em algum lugar. E às vezes vira um chavão, né? As pessoas começam a repetir expressões, chavões assim, e parece que é bíblico. Assim, mas onde é que está na Bíblia isso? Liberar o perdão e tal. A Bíblia manda perdoar. Então, às vezes a gente tem que ter um certo cuidado. Nem estou recriminando a expressão, porque ela, para mim, é inofensiva, né? Assim, não representa muito, mas também não devemos dogmatizar isso. Quarto, a analogia das Escrituras deve ter prioridade sobre a analogia da fé. A gente começou falando um pouco da analogia das Escrituras, que é quando você procura fazer a relação de texto com texto, antes de fazer a relação teológica, né, de uma parte com outra. Então, vamos ler aqui. Minha preocupação, ao citar esse princípio, é de priorizar a exegese, de novo, e aquilo que já se sabia por meio de revelações anteriores de Deus, e só depois acrescentarmos, com a ajuda de sumários, tudo que o Senhor revelou posteriormente sobre determinado tópico. Em outras palavras, precisamos ler a Bíblia sequencialmente para não cair no erro de inserir no texto aquilo que esperávamos encontrar nele. Então, a ideia é de nós nos atermos àquilo que está revelado, fazendo ali a exegese, né, passo a passo, né, ou seja, respeitando o que o texto está dizendo, o momento em que ele está dizendo, e não tentando antecipar, né, um outro texto, impondo, né, àquele texto uma ideia que ainda não havia sido apresentada. Por isso, a ideia de ler a Bíblia sequencialmente. Quinto, são 7, tá, gente? Está chegando no final. Só aquilo que é ensinado de forma direta nas Escrituras deve falar à consciência. Então, tem muito a ver com o que a gente falou há pouco. Apelar para a consciência dos crentes sobre questões que não são ensinadas diretamente nas Escrituras
é correr o risco de criar outra tradição que venha a competir pelo reconhecimento com os próprios textos sagrados. Então, se não está na Bíblia, você não pode criar um impedimento, né, uma dificuldade às pessoas. Paulo trata disso, a gente está até falando disso lá em Coríntios, né, capítulo 8, em relação à questão de comer carne ou não. É com razão, portanto, que levantamos objeções aceitas que acrescentam à Bíblia ideias meramente humanas. Da mesma forma, devemos protestar contra as interpretações humanas que são elevadas à categoria de escrituras. Então, por exemplo, né, um caso muito clássico são os testemunhos de Jeová, que simplesmente não recebem transfusão de sangue, né, que é uma aberração por si, mas fazem isso baseados em textos das escrituras, como se receber o sangue significasse comer sangue. Então, como não pode, né, o judeu lá atrás não podia comer animal com sangue, então eles entendem que não podem também receber sangue. Gustavo? Os Rastafari também não fazem transfusão de sangue. Essa eu não sabia. A diferença é que o Testemunho de Jeová, ele diz usar, né, as escrituras para chegar nessa conclusão. Além disso, tais indiferenças são um desrespeito à nossa liberdade cristã em Cristo. Então, nós temos liberdade. Veja que esse é um ponto interessante, porque o livro de Paulo aos Coríntios, né, a Epístola de Paulo aos Coríntios, trata da questão da liberdade. Mas os cristãos que estavam tão livres, que eram os coríntios, acabavam sendo pedra de tropeço para aqueles que não se sentiam assim tão livres. A 6. Rosenda mencionou os livros da Ellen White, que é Pois. toda a fundamentação do Adventismo, né? Nos livros da Ellen White. E eu esqueci agora da Ciência Cristã também, que se diz cristã, mas é uma mulher que escreveu tudo, nem lembro o nome dela. A ciência cristã eu estou cansado, senão eu lembraria. Vou lembrar. Mas é verdade. E a Ellen White, os adventistas, eles também criaram uma série de limitações. Uma delas é o sábado. Ou seja, né, a verdadeira igreja, ela guarda o sábado. Logo, quem não guarda o sábado é a igreja falsa. Logo, nós somos falsos. Então, a igreja adventista, ela vê quem não é adventista como sendo uma igreja falsa, né? Enfim. Mas vamos lá. 6. Nenhuma doutrina deve ser fundamentada. Esse é um ponto importante também. Nenhuma doutrina deve ser fundamentada em uma única passagem das Escrituras. Parábola, alegoria, tipo, pior ainda, sensus plenior ou numa leitura incerta do texto. Então, você tem lá uma passagem solitária, que fala algo, né, faz uma afirmação. Eu dei um exemplo que foi a questão da unção com óleo. Veja, com base nisso, igrejas adotam o princípio de que tem que se ungir com óleo. Mary Ed Baker. Eu pensei que fosse Mary Ed Baker, mas talvez seja Mary Baker Ed, não sei. Mas obrigado, Rosenda. É isso mesmo. Voltando aqui. Você não deve formar uma doutrina num único texto. Gente, o que as seitas mais fazem é exatamente isso. Elas pegam um texto, separa esse texto do contexto e formam toda uma doutrina baseada naquilo. Nós temos um exemplo aqui na passagem, na tela, que é o que acontece com os mormons. E os mormons tomam essa passagem de Paulo, 1 Coríntios 15, 29, para formatar não só uma doutrina, mas praticamente o mormonismo está fundamentado nesse texto, que é o batismo dos mortos. Eles batizam mortos. Você sabe que lá em Utah, eles têm um lugar lá que eles já tinham, há muitos anos, o maior arquivo de ascendentes. Assim, para que, se você se tornar mormon, você vai lá, levanta os seus ascendentes, quem foram, né, de qual a sua raiz de família, para você batizar os seus mortos. Então, eles creem nisso, e eles realmente investem nisso, porque eles absolutamente creem que podem salvar pessoas que já morreram. Hoje eu acho que dá para fazer isso pela internet, né, através dos vários bancos de dados deles, mas eles foram
como fala, estavam na frente nesse sentido, né? Eles são precursores nesse tipo de busca, né, pelos ascendentes. Okay? Então, esse é um caso clássico. Eu ia lembrar também, doutrina numa só passagem. Assim, também acho que os adventistas e os próprios testemunhos de Jeová, eles entendem que nós herdaremos a terra, né, num sentido, os salvos, né? Os salvos são aqueles que ficarão na terra, não sei, não lembro agora, eles têm, né, baseado no texto, né, que o justo herdará a terra, eles entendem que nós ficaremos aqui na terra, ou os salvos são aqueles que estão, não sei, é uma visão diferente aí também, mas baseada, assim, em textos isolados. Então, com base nisso, ninguém pode formar uma doutrina com um único texto. E o sétimo e último desses princípios é a interpretação teológica não é fruto de ação isolada. Esse título aqui, eu que coloquei, porque o título que eu encontrei no livro não parecia fazer muito sentido com o texto que eu li no livro. Talvez tenha sido um problema de tradução, mas eu achei que esse título ficou mais adequado. A ideia de que a interpretação teológica, ela não é resultado de uma ação isolada. Então, veja, o Espírito Santo não deu início à sua obra assim que nós chegamos nesse estágio da história e começamos a interpretar a Bíblia. Durante séculos, desde o Antigo Testamento, tem havido um acúmulo fiel e constante de ganhos, não sei se a palavra ganhos aqui seria melhor, mas ganhos, compreensão e percepções sobre o corpo de fiéis do povo de Deus. Então, a Bíblia é um livro tão incrível que, ao mesmo tempo que ela é um livro simples, né, uma pessoa pode ler sozinha e chegar à compreensão da salvação, mas ela é também um livro que requer uma reflexão que uma vida só não dá conta. Na verdade, uma geração só não dá conta. É preciso várias gerações pensando, refletindo na Bíblia. Então, aquilo que nós recebemos hoje, ela é fruto de reflexão continuada ao longo de milênios, não é nem apenas de gerações. Eu não estou falando apenas do período da igreja, estou falando do período do povo de Deus Israel. Como nós já vimos, vários textos do Antigo Testamento fazem alusão a textos mais antigos ainda do Antigo Testamento. E quando eles fazem essa alusão, citação direta ou indireta, eles estão nos ensinando a como ler aqueles textos. Então, eles já são fruto de uma reflexão e de uma orientação do Espírito Santo na vida deles. Depois nós temos o período mais recente. Por mais recente, entenda, depois de Cristo. Temos o início da igreja, os pais da igreja, todos eles refletindo, tivemos concílios da igreja, tentando chegar a um denominador sobre o que a Bíblia queria dizer, ou como entender, por exemplo, a realidade de Cristo enquanto homem, né, um ser totalmente humano, plenamente homem, completamente homem, e ao mesmo tempo completamente divino. Então, a igreja discutiu isso durante muitos anos, durante várias décadas ou séculos, na verdade. Os primeiros 3 séculos, pelo menos, foram de debates em relação a isso. Como é que funciona isso? Como é que pode ser uma coisa ou outra? Não, acho que é mais uma do que a outra. Ou às vezes é uma coisa, às vezes é outra. Não, até chegar aos dogmas que nós temos hoje, a confissão de fé que nós temos. Então, isso tudo levou tempo. Mesmo o aprimoramento disso, a aplicação disso, texto a texto, tivemos pessoas da Reforma, né? Agora muito mais próximos aqui da nossa época, Reforma Protestante, Calvino, Lutero, e depois outros teólogos, né? A gente fala, por exemplo, de um Berkhof, que a gente tem estudado aqui, Louis Berkhof, um teólogo sistemático, que também montou em outros do passado para trazer para nós, esmiuçar os textos. E aí é uma coisa importante da Bíblia, porque ela não está fechada, ela está, sim, fechada no sentido de que existe um sentido só, de que a gente tem aprendido acerca desse sentido, que aquilo que é totalmente, aquilo que é necessário para a nossa salvação, conhecimento de Deus, tudo isso já está mais do que esmiuçado, mas ainda cabe, né, um aprimoramento, ainda cabe uma continuidade, um esmiuçamento, vamos usar essa palavra,
para certos termos, né? Às vezes a compreensão, como eu falei, a tecnologia hoje nos ajuda. Veja que o que faz a tecnologia? Ela não apenas nos ajuda a comparar o texto interno da Bíblia com o próprio texto da Bíblia, né, expressões, palavras, quantas vezes aparece e tal, mas também nós podemos fazer isso com textos fora da Bíblia. Então, isso já, né, é uma coisa que, puxa, uau, isso abriu um leque infinito, porque você pode pegar os textos antigos do passado, em grego, e compará-los, né, com os textos da Bíblia. Você pode fazer isso com textos do latim, né, pegar uma Vulgata latina e comparar com textos em latim, para entender por que o autor da Vulgata quis usar, né, aquele texto. Mas anteriormente, né, a Vulgata é mais nova, vamos dizer assim, mas da Septuaginta, né, pegar o grego da Septuaginta, comparar com o grego daquela época e falar, olha, por isso. Então, esses recursos hoje aumentam ainda mais a nossa capacidade de esmiuçar o texto bíblico, sem, contudo, perder aquilo que nós já ganhamos com toda, né, a trajetória dos que vieram antes de nós. Então, esse é um trabalho que não é fruto de ação isolada. Ninguém nasce na sua geração e começa a estudar a Bíblia sozinho, né? Assim, olha, fulano ele pode entender da salvação, pode entender, mas se não houver uma orientação, é difícil ele, numa vida só, conseguir alcançar o nível de conhecimento que alguém que estudou, tal, né, pegou toda essa herança, vai chegar. Bom, gente, é isso. Esse é o nosso sumário de princípios. Chegando aqui ao final da nossa aula, agradecendo a Deus, porque temos uma palavra que a gente tem um prazer, né, de estudá-la. É simples e, ao mesmo tempo, profunda, complexa. A gente tem um mar aí para mergulhar de escafandro, né, de submarino, né, usando toda a tecnologia daquela do Titanic lá para descobrir, né, o Titanic, e a gente vai continuar explorando a Bíblia durante toda a nossa vida. Ok? E por falar em explorar, e a nossa viagem pela Bíblia, o que aconteceu? Ah, sim. Bom, Gustavo, outro assunto, mas a gente está caminhando. Mas depois a gente fala sobre a viagem pela Bíblia, só para a Tá gente bom. não cansar a turma aqui, que eu sei que já está tarde, tá bom? Mas a gente vai conversar acerca disso. Mas a viagem continua. A gente tem algumas pessoas que estão lá na frente, depois vocês vão saber até quem são essas pessoas. Tá bom. Queridos, então, eu vou ficar de mandar para vocês um questionário pequeno, para vocês me dizerem as impressões do curso e aquilo que vocês acham que pode melhorar, tá bom? Vamos encerrar. Eu vou pedir para o irmão Kelone fazer uma oração. A gente falou em comer carne no início, mas a gente vai terminar com pizza italiana. Kelone, por favor. Legal, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela tua grandeza, pelo teu amor que nos permite, Senhor, compreender um pouco mais da tua palavra, conhecer um pouco mais o Senhor, ó Deus. Muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, por esse curso que está sendo ministrado, pela vida do pastor, dos professores, ó Deus. Que o Senhor esteja nos ajudando, a cada um dos alunos que tem participado, a crescer no conhecimento e na prática, Senhor. Que esse ensino venha mudar a nossa vida, Senhor. Eu Amém. oro, Senhor, te agradecendo e pedindo, Senhor, que nos ajude a continuar firmes, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Valeu, guerreiros. Deus abençoe. Muito obrigada, pastor. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Tchau. Boa noite. Tchau. Dulce, que bom que você Boa escutou. noite. Beijão. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, pessoal. Eu, Boa Janice. noite, Carol. Boa noite, galerinha. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gustavo. Abraço. Tchau.